Boa noite a todos. Antes de nós começarmos a aula de hoje falando sobre desencarnação, eu quero fazer alguns comentários com respeito ao perispírito. Nós já vimos na aula sobre perispírito que este é muito sensível ao que o espírito pensa, podendo então, na forma do perispírito, ter alterações conforme o pensamento do espírito. Vimos casos de zoantropia. Aliás, a parte de zoantropia nós vimos no começo da aula sobre assimilações mentais, né? Mas, enfim, ovoidização também. O que eu quero conversar com vocês e deixar claro é que a doutrina espírita, conforme codificada por Allan Kardec, ela nos traz informações sobre o perispírito tais como pensamento influencia na forma do perispírito. O perispírito pode até, se o espírito quiser, pode dar-lhe forma de um animal. Mas é apenas uma aparência. E logo depois volta-se à forma humana. Na codificação, nós não temos nenhuma informação mais profunda a respeito dessas alterações perispirituais que nos são narradas nos livros de Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz e alguns outros. Portanto, quando nós lemos que o perispírito pode trazer chagas, manchas, consequências dos pensamentos negativos inferiores do perispírito, ou mesmo no caso de licantropia, nos casos de ovoidização, estas informações estão apenas nas obras subsidiárias. Nós não temos informações mais detalhadas na codificação. E por que eu estou reforçando essa questão? Porque existem vários grupos de pessoas que aceitam um ou outro ponto. Tem pessoas que aceitam apenas o que está na codificação. Então, o perispírito não traz nenhuma cicatriz, nenhuma mancha, porque ele, apesar de ser reflexo do pensamento, ele não produz de maneira consciente aquelas transformações no perispírito. Existem outros extremos de outros médiums que chegam, no meu ponto de vista, a absurdos, como falar, né, que na espiritualidade há reprodução, né, vegetais e mesmo seres superiores podendo se reproduzir no plano espiritual, como esse fosse uma cópia do plano físico. Então, é outro extremo que nós não podemos, de forma alguma, aceitar. Foge completamente à lógica. Mas, na minha interpretação, porque, como já dissemos, o método de Kardec era a informação que vem da espiritualidade tem lógica, primeiro ponto, tem que ser submetido ao crivo da razão. Segundo, a concordância universal do ensino dos espíritos. Esse foi o método que Kardec utilizou. Então, tudo que está na codificação seguiu esse método. Através da Revista Espírita, que foi um laboratório para que Allan Kardec pudesse pegar informações através de correspondências de quase 1000 entidades, 1000 centros e um monte de médiuns, para que, através da discussão, das informações recebidas, ele pudesse trazer na codificação aquelas informações, então, que estão em concordância com a universalidade do ensinamento dos espíritos. Nós temos muitas informações, principalmente através de Chico Xavier, Ivone Pereira. A bateria que está acabando. Ivone Pereira, Divaldo Franco, que trazem informações mais detalhadas, mas que, primeiro, que nós devemos responder, pergunta que nós devemos responder, é lógico que seja assim? Segundo, tem a concordância universal?
do ensino dos espíritos? Geralmente não tem, são informações trazidas por um médium, ou por alguns desses médiuns, que nós respeitamos bastante pelas suas características, pelo seu caráter, então nós respeitamos. Mas não existe a concordância universal. Portanto, nós temos que analisar se aceitamos ou não. Eu vejo muitas das informações que não estão de maneira clara na doutrina espírita como um desenvolvimento que pelo menos satisfaz a lógica. Se o pensamento do espírito, ele pode imprimir no perispírito qualquer coisa, obviamente que ele pode aparecer para outros espíritos ou para médiuns, clarividentes ou videntes, da forma que quiser. Se ele foi decapitado, ele pode aparecer sem cabeça. Se ele foi amputado, ele pode aparecer sem um dos membros. Isso está lá na codificação. Só que a perenidade, a duração dessa transformação é que é a questão. A maior parte daqueles que estudaram mais profundamente a codificação não aceitam que essa alteração possa perdurar, que é o que nós encontramos muitas vezes nas obras de André Luiz, como a ovoidização, que, segundo ele, só com uma reencarnação é possível voltar à forma humana. E eu faço questão de deixar claro isso, porque nós não podemos abdicar da nossa capacidade de pensar e raciocinar e de conhecer mais e ter a humildade de dizer que não sabe. Porque a doutrina espírita tem muitas informações que nós ainda não temos condições de ir a fundo. Por exemplo, nós sabemos que o espírito escolhe as suas provas ao reencarnar. Ele pode escolher querer vir para ser assassinado? Alguém pode vir a reencarnar para fazer o mal? Parece que não. Alguém vai reencarnar para ser um assassino de um outro que pediu uma prova para ser assassinado? São questões que às vezes nós não paramos para pensar e deveríamos. Muitas questões não vamos encontrar respostas. Alguém pode dizer os casos teratológicos, monstruosos, que espíritos que renascem em corpos totalmente deformados. Alguém mais precipitado pode dizer que é uma prova, uma expiação, e que ele mesmo, através do seu pensamento torturado, produziu aquilo. Mas nós sabemos que no reino animal nascem também esses casos teratológicos monstruosos. Então, como explicar esse acidente genético? Agora, se não foi alteração genética causada pelo próprio espírito, como é que, se ele escolheu esse tipo de prova, como é que foi atraído para aquele corpo que talvez tenha tomado algum remédio, como a talidomida, rucotan, que provocam no embrião, no feto, afinal, problemas dessa natureza? São perguntas que nós não temos como responder. Mas, se nós formos estudar também a história do movimento espírita, nós vamos ver que esses grupos acabam se aglutinando em determinadas instituições. Por exemplo, a CEPA, ou a CEPA, não sei, que é a Confederação Espírita Pan-Americana. Ela prega um espiritismo laico, muito mais próximo à codificação. Já a Federação Espírita Brasileira, a FEB, ela fala mais de uma continuidade, de um desdobramento das informações que estão na codificação. Por isso ela promove os livros de André Luiz e assim por diante. Mas nós temos que ter bem claro essa questão e ter, como nós dissemos, a humildade de reconhecer essas duas perspectivas e saber que nós ainda precisamos estudar muito mais e, principalmente, estudar a codificação. Eu pretendo, em breve,
implementar um curso aqui que queremos chamar de codificação sem pressa, para que a gente estude e perceba se existe alguma contradição em tudo o resto que nós lemos em relação à codificação, para que nós não fiquemos deslumbrados com informações que possam surgir no movimento espírita e fiquemos, digamos assim, vendidos nessa história, tá bom? E eu digo isso porque esta aula de hoje sobre desencarnação, as informações que nós vamos ver, porque a proposta desse curso era ter como base as obras de André Luiz, nós encontramos ela apenas em alguns capítulos do livro Obreiros da Vida Eterna. São os capítulos 13, 15, 18 e 19 de Obreiros da Vida Eterna. E, posteriormente, também no livro Voltei, do irmão Jacó, Chico Xavier também traz algumas informações interessantes. Eu vou ler apenas aqui uma discussão que eu tive num grupo na internet sobre o que acabamos de dizer, só para resumir. Outra questão que nós encontramos no livro de André Luiz e não encontramos na codificação, entre outras, é a existência de órgãos no corpo espiritual. Em Evolução em Dois Mundos ele fala de órgãos, o que é questionável. Para que eu preciso de órgão? Ele fala que, se não me engano, o aparelho reprodutor e o aparelho digestivo sofrem transformações depois do desencarne. Mas isso dá a entender que outros órgãos continuam existindo. Então, precisa de pulmão, precisa de coração. É estranho. Pode ser que o espírito, como aquelas materializações de Kate King, se vocês conhecem essa história, né, que Crookes conseguia até ver a pulsação, mas isso era provavelmente, baseado na codificação, uma aparência temporária. Então, o espírito de Kate King poderia fazer com que desse essa impressão durante lá o efeito físico. Conforme Kardec, o perispírito tem a forma humana. Isso está lá no Livro dos Médiuns, parte 1, item 3, e na parte 2, item 56, etc. Essa forma é mantida conscientemente ou através de algum automatismo. Aparentemente, um misto entre pensamento consciente e algum automatismo. Nós temos mais detalhes no livro A Gênese, capítulo 14, item 14. E eu falando, pois me parece difícil alguém se lembrar exatamente dos seus detalhes anatômicos quando encarnado. Isso é o que eu escrevi numa discussão nesse grupo. Por exemplo, se nós guardamos a forma humana e a forma da nossa última encarnação após desencarnar, como é esse processo? É consciente ou tem algum automatismo? Porque eu, por exemplo, vejo muito mais o rosto da Thelma do que o meu mesmo. Então eu teria muito mais dificuldade de plasmar o meu rosto, se for um processo consciente. Então eu imagino, mas isso é uma hipótese minha, não tem nem na codificação e nem nas obras de André Luiz. Mas a lógica me diz que deve ter algum processo automático também nessa questão do pensamento refletindo no perispírito. E quanto aos casos teratológicos na reencarnação, poderiam ser acidentes genéticos, já que os temos em qualquer ser vivo? Mas para a humanidade deve haver alguma prova ou expiação. A pergunta que fico, já que imagino ser impenetrável essa questão, é sobre os mecanismos divinos para a execução do cenário dessas escolhas do gênero de provas. O Livro dos Espíritos, parte 4, questão 258, feitas pelo espírito antes de reencarnar. E por aqui vai, mas se nós ficarmos nessa parte aqui, que é bastante interessante, nós não vamos ver o tema principal da aula. Mas eu espero que isso estimule, ele dizendo que acabou a bateria, que estimule a todos nós a realmente estudar em profundidade e não ficarmos só na superfície daquilo que aprendemos nas exposições aqui na Casa Espírita ou de qualquer outro centro.
Se nós queremos realmente melhorar, nós temos que fazer a nossa parte. Eu vou apresentar um vídeo aí de 12 minutos falando da desencarnação de Dimas, que está nesse livro Obreiros da Vida Eterna. Bem, é assim que André Luiz, sob a visão da espiritualidade, portanto, descreve o desencarne de Dimas. Nenhum desencarne é igual ao outro. Pelo menos nós vemos a morte de Cavalcante, por exemplo, nesse mesmo livro, que é provocada pela eutanásia, bem diferente do que acontece com Dimas. Ele está morto, falando desse caso ainda para o plano físico, mas ainda não estava liberado para o plano espiritual. Depois de rompido o último laço, que liga o perispírito ao corpo, André Luiz narra que o corpo físico entra em deterioração muito mais rapidamente. E são aplicados, inclusive, esses passes, passe longitudinal, mais uma vez, porque na espiritualidade André Luiz e os demais espíritos estão percebendo o que acontece. Então parece ser adequado a aplicação desse tipo de passe, para que depois, né, as entidades mais ligadas à materialidade não se aproximem para vampirizar os fluidos vitais que o perispírito de Dimas ainda poderia carregar. No desencarne do irmão Jacó, no livro Voltei, é interessante até a descrição que se dá lá, porque parece que antes de romper o último laço, aparentemente a consciência acaba alternando-se entre o corpo físico e o perispírito, porque quando ele consegue ver o seu corpo físico, quando ele aparentemente está fora do corpo. Mas quando ele, com a vontade de continuar vivo, digamos assim, retorna para o corpo físico, ele começa a sentir todas as dores que sentia das doenças que carregava. Aparentemente, a consciência, ou seja, o espírito, se alternava nesse processo de desencarne entre o corpo físico e o perispírito que já estava se desvinculando do corpo. De qualquer forma, são informações que nós temos apenas dessa forma detalhada nesses dois livros. No caso da eutanásia de Cavalcante, o que se narra lá é que o perispírito ficou colado ao corpo físico, porque a eutanásia, com a aplicação de medicamentos, como que anestesiou o corpo físico de Cavalcante, e os espíritos tiveram mais dificuldade para fazer esse desenlace. Novamente, é o que está lá no livro Obreiros da Vida Eterna, não podemos pegar mais detalhes e nenhuma outra obra que eu me recorde. É importante saber esse momento do desencarne por causa das questões relacionadas à doação de órgãos, que nós já mencionamos aqui. Qual é o momento que o espírito se desliga do corpo? Pode ser, conforme encontramos na codificação, muito rápido, muito breve, mas pode durar muito tempo também. Quanto mais vitalidade tiver o corpo físico, talvez mais difícil seja. E, finalmente, nós temos um último caso, que é de uma servidora, Adelaide, que acaba se desligando sozinha. Ela tem uma visita de Dr. Bezerra de Menezes, na antevéspera do seu desencarne. Ela, por ser um espírito superior, aparentemente, ela não precisa de ter o auxílio de mais ninguém e ela mesma consegue fazer esse desprendimento. Nós vemos naquele vídeo que retrata muito bem o que está no livro. Se o que está no livro nós temos alguma divergência, é outro ponto, mas ele ilustra muito bem o que está no livro. E nós vemos que é diferente do que muitas vezes encontramos no cinema, não é? Como se o perispírito, o espírito, se saísse do corpo já pronto, na sua forma humana. Nós vemos aqui que aos poucos vai se liberando, né, esse material,
esse fluido perispirítico, provavelmente, para depois, quando o espírito se libertar completamente, pegar a forma humana. Então é diferente. Deixa eu ver se eu tinha mais algum ponto. Eu acho que é só isso que nós tínhamos para a noite de hoje. Boa noite, obrigado a todos.